Oi, turma, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Então, assim, depois de terem feito aquelas 3 folhas de exercícios que a prof deixou no último dia de aula, hoje a gente começa um novo item de adição e subtração de números inteiros. Então, aqui, eliminação de parênteses. Até então, todas as contas que a gente fazia era sem parênteses, sem nada, era só com os sinais e os números, a gente seguia pelas regrinhas. Agora, na eliminação de parênteses é assim, ó. Quando a gente tem parênteses com o sinal de mais na frente, que vai ser o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, ó, letra A, B, C e D, todos têm o sinal de mais na frente. A regra é: sinal de mais na frente do parênteses, devemos copiar o sinal que está dentro do parênteses. Então, eu tenho o mais 1 dentro do parênteses. Com o mais na frente, continua sendo o que está dentro do parênteses, continua sendo mais 1. O mais 7 na frente do parênteses, com o mais na frente, continua sendo mais 7. O menos 3, como tem o mais na frente do parênteses, copia de dentro do parênteses, continua sendo menos 3. E o menos 15 com o mais na frente do parênteses, continua sendo menos 15. Então, como a gente viu aqui na regra, tem o sinal de mais na frente do parênteses, a gente copia exatamente o que está dentro do parênteses. Bom, agora continuando aqui. Nesses daqui, coloquei os mesmos números para vocês verem a diferença, só que agora o mais 1, o mais 7, o menos 13 e o menos 15, eles têm o menos na frente do parênteses. Aí a regra é assim: sinal de menos na frente do parênteses, devemos inverter o sinal que está dentro do parênteses. Então, tem o menos na frente, eu vou pegar este que está dentro do parênteses, que é mais 1, e vou inverter ele fica menos 1. Sinal de mais dentro, mas o menos fora, vai inverter esse aqui, fica menos 7. Sinal de menos dentro, com o menos na frente do parênteses, vai inverter este de dentro. Como ele é menos 3, fica mais 3. Sinal de menos na frente do parênteses e menos dentro, inverte esse aqui, ele é menos 15, fica mais 15. Então, quando tem o menos na frente do parênteses, inverte o sinal do número que está dentro do parênteses. Exemplo 2. Agora vamos fazer as operações. Quando a gente tem operações com parênteses, a primeira regra é eliminar os parênteses. Então, eliminar os parênteses com a regrinha que a gente acabou de ver, depois fazer a regrinha de sinais que a gente aprendeu na matéria anterior. Então, aqui, mais 6 sem nenhum sinal na frente continua sendo mais 6. Mais 1 com o mais na frente, como ele tem o mais, ele não muda nada, continua sendo mais 1. Aí a regrinha de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 1, 7. Como os dois são positivos, fica mais 7. Essa daqui, menos 4, não tem sinal nenhum na frente, menos 4. O menos 3 com o mais na frente continua sendo menos 3. Aí aquela regrinha que a gente aprendeu lá na escola ainda. Sinais iguais, soma-se os números, 4 mais 3, 7, e conserva o sinal. Os dois têm sinal de menos. Aqui embaixo, mais 5, o mais 3 com o mais na frente continua sendo mais 3. Sinais iguais, soma, dá 8, e os dois positivo, mais 8. Menos 8, o menos 2 com o sinal de mais na frente continua sendo menos 2. Sinais iguais, soma-se os números e conserva o sinal, menos 10. Continuando, letra E. Aqui a gente tem o mais 5, eu copio mais 5. O menos 3 com o mais na frente continua sendo menos 3. Agora, sinais diferentes, a gente diminui os números. 5 menos 3, 2. Quem é maior? Copia o sinal do maior, né? Então, quem é maior? O 5. O 5 tem sinal de mais 2. Próximo. O menos 8 eu copio, porque ele não tem sinal nenhum na frente.
O mais 2 com o mais na frente continua sendo mais 2. Sinais diferentes, diminui-se os números. 8 menos 2, 6. Quem é maior? O 8, e ele tem sinal de menos, menos 6. Agora aqui começa com o sinal de menos na frente do parênteses. Então, esse aqui não tem sinal, fica mais 8. O mais 4 com o sinal de menos na frente do parênteses inverte este sinal aqui. Então, o mais 4 passa a ser menos 4. Agora a regra antiga. Sinais diferentes, diminui-se os números. 8 menos 4, 4. Quem é maior? O 8. Conserva o sinal do maior. Mais 6. O mais 9 com o menos na frente inverte o sinal de dentro. Aqui é mais 9, fica menos 9. Sinais diferentes, diminui-se os números. 9 menos 6, 3. Quem é maior? O 9. Ele tem sinal de menos, menos 3. Letra I. Vamos eliminar os parênteses, então. Menos 5, o menos 2 com o menos na frente inverte esse sinal aqui. O menos 2 fica mais 2. Sinais diferentes, diminui-se os números. 5 menos 2, 3. Como 5 é maior e tem sinal de menos, menos 3. Menos 8, o menos 3 com o menos na frente passa a ser mais 3. 8 menos 3, 5. O 8 é maior, tem o sinal de menos, menos 5. Mais 10, o mais 3 com o menos na frente passa a ser menos 3. Sinais diferentes, 10 menos 3, 7, o 10 é maior, mais 7. Menos 7, menos 8 com o menos na frente passa a ser mais 8. Diferentes, diminui, 8 menos 7, 1, o 8 é maior, tem o sinal de mais. Mais 10, mais 10 com o menos na frente, inverte esse sinal, fica menos 10. Sinais diferentes, diminui-se os números. 10 menos 10, 0, e o 0, como é o elemento neutro da matemática, não precisa colocar sinal, fica só 0. Exemplo 3. Agora aqui, ao invés de ter só 2 números dentro dos parênteses, eu fui aumentando com 3, com 4 números. Então, como é que vai ficar? Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Mais 1 não tem sinal, continua sendo mais 1. O mais 4 tem o mais na frente, não muda nada, ele continua sendo mais 4. O mais 2 com o mais na frente continua sendo mais 2. Agora vamos fazer as somas de 2 em 2. Mais 1 mais 4 dá mais 5. E eu copio o mais 2. Agora, mais 5 com mais 2 dá mais 7. Letra B. Vamos eliminar os parênteses. O mais 5 eu copio. Menos 8 com o mais na frente continua sendo menos 8. Menos 1 com o mais na frente continua sendo menos 1. Vamos fazer a conta de 2 em 2. Mais 5 menos 8 tem que diminuir os números. 8 menos 5, 3, e copio o sinal do maior, que é o 8. O menos 1 eu copio. Agora, sinais iguais não vai diminuir. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. 3 mais 1, 4, e copio o sinal de menos. Eliminar o parênteses. Menos 4. Menos 2 com o menos na frente, lembrem que o menos na frente inverte esse sinal aqui de dentro. Então, se aqui dentro é menos 2, passa a ser mais 2. Menos 6 com o sinal de mais não muda nada, continua sendo menos 6. Agora, menos 4 mais 2, 2, copio o sinal do maior e copio menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 8. Menos 9, eu copio. Menos 2 com o menos na frente do parênteses, vai inverter esse aqui, fica mais 2. Menos 1 com o mais não muda nada, continua sendo menos 1. Menos 3 com o menos na frente do parênteses, inverte esse menos, passa a ser mais 3. Vamos fazer a continha de 2 em 2.
Menos 9 mais 2, menos 7. Menos 1 mais 3, mais 2. Agora, esses dois. Menos 7 mais 2, menos 5. Letra E. Vamos eliminar os parênteses quando for necessário. Aqui não tem parênteses, então eu só copio o menos 2. O menos 3, com o mais na frente, continua sendo menos 3. O menos 5 com o menos na frente, inverte o sinal daqui de dentro, passa a ser mais 5. E o mais 3 não tem parênteses, só copio. Agora vou somar, fazer as somas e subtrações de 2 em 2. Menos 2 menos 3, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal, que dá 5 e os dois são negativo, continua sendo negativo. Mais 5 mais 3, os dois são positivos, eu vou somar, que dá 8 e copio o sinal, mais 8. Agora, sinais diferentes, eu vou diminuir os números, 8 menos 5, 3. Como 8 é maior, fica mais 3. Agora sim, depois desses exemplos, depois de vocês assistirem esse vídeo, eu vou mandar para vocês a foto dessa lista de exercícios. Vocês vão recortar um por um, recortar o 1, colar, fazer, recortar o 2, colar, fazer, recortar o 3, colar, fazer, assim por diante, com todos eles. Isso vocês vão me mostrar feitinho no caderno quando a gente retornar para a aula na escola. Mas semana que vem eu mando mais vídeo da continuidade da matéria. Beijos e bom trabalho!